Graça e paz, queridos. Vamos meditar, meus irmãos, na Bíblia Sagrada. Nós temos um assunto aqui seríssimo para a gente poder tratar hoje. Preciso tratar com vocês, como igreja. Vamos tratá-los. Todos acharam? Todos? Tem alguém que não achou? Ruth, capítulo 1, versículos 19 e versículo 20. São 2 versos aí da palavra de Deus. Vamos meditar. Vamos ler então. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E sucedeu que ao chegarem, a toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Até aí. Curve sua fronte, feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Meu Deus, nessa noite nós estamos aqui. Esse é um santo lugar. A palavra é santa. Os irmãos são santos. Nós não estamos aqui, Senhor, num clube. Nós não estamos aqui, Senhor, numa danceteria. Nós não estamos aqui, Senhor, em nenhum outro lugar que não seja a reunião dos filhos de Deus. Por isso, Pai, estamos hoje nesse lugar para se lembrar da Tua morte, para comemorar, meu Deus, a nossa salvação em Cristo Jesus, a nossa incursão no corpo de Cristo. Mas queremos Te pedir que, por favor, agora nesse momento, o Senhor nos dê a maturidade devida, Senhor, nos dê o crescimento devido, nos dê a lucidez devida, para que nós possamos aprender a Tua palavra e nos guiar por ela. Pai, pedimos que seja assim, para a Tua honra e glória, para a Tua honra e glória. Amém, amém e amém. Meus irmãos, você já percebeu que a gente passa a vida toda perdendo coisas aqui? Tem alguém aqui que nunca perdeu nada na vida? Tem alguém aqui que nunca perdeu chaveiro, perdeu moeda, perdeu dinheiro? Tem alguém aqui que nunca perdeu nada? Tem alguém? Não? Não é? Então vocês concordam comigo? A gente passa a vida perdendo coisas. Eu tenho um neto, 2 deles, né? Que na hora de ir para a escola, eles nunca acham a mochila, nunca acham o tênis, nunca acham a camiseta. Toda vez assim, todo dia eles perdem a camiseta, o tênis e a mochila. Mas nós vivemos perdendo coisas, nós vivemos perdendo pessoas, e a vida nada mais é do que você aprender a perder coisas, aprender a perder pessoas. É um aprendizado de você saber perder. São muitas as perdas que nós experimentamos ao longo da vida. Algumas são previsíveis, né? Você sabe que você vai perder. Algumas são completamente inesperadas, de repente você perde. Algumas são grandes perdas, outras são pequenas perdas. Você não liga tanto porque aquilo não tinha tanto valor para você. Mas existem perdas que são muito significativas, são grandes perdas. Existem perdas que muitas vezes elas são antigas. E existem pessoas que sofreram perdas recentes. Algumas são perdas isoladas, foi uma perda que aconteceu, mas existem pessoas que sofrem perdas em série, é uma atrás da outra, vai perdendo. Uma sequência de perdas. No entanto, existe alguma coisa que é bastante comum em todas as perdas. Todas elas causam dor, todas elas. E pode ser até coisas que você às vezes não sinta assim que a pessoa devia chorar tanto, né? Eu lembro que eu estava naquele supermercado que abriu aqui há pouco tempo, o Toninho, e eu estava assim no corredor, assim bem perto das carnes ali, das batatas fritas, né? Aquela onde tem aqueles hambúrgueres, tudo, essas coisas que eu não gosto. E aí então, lá no corredor, onde tem os negócios de saladas, verduras e tal, se escutava uma mulher chorando, mas copiosamente. Ela chorava alto, ela estava com uma criança, né? E ela andava para lá, daqui a pouco ela passou ali naquele corredor e perguntou para mim se eu tinha achado R$100. Eu falei assim: olha, não achei não. E ela chorava, mas me comoveu muito o choro daquela mulher. Ela estava chorando porque perdeu R$100, e parece que esses R$100 doeu muito nela. Pode ser que seja o dinheiro para manter o dia ou a semana, não sei o que foi. Só sei que ela sentiu muita dor, muita tristeza mesmo. Gente, como é que a gente lida com a dor da perda? De que forma que a gente lida com isso? Como é que a gente faz para poder fazer com que essa dor, ela de alguma forma seja amenizada, extirpada? Como é que a gente lida com a dor da perda? Na Bíblia Sagrada existe a história de Noemi.
É uma história que tem muitos princípios que podem nos ajudar a superar a dor da perda. E ela não é o personagem principal de toda a história, porque essa Noemi, na verdade, ela está no livro de Ruth, cuja Ruth é o personagem principal. Se fosse feito um filme dessa história, que está no livro de Ruth, Noemi nada mais seria do que uma atriz coadjuvante. Alguém que faz parte e faz o personagem principal brilhar, não é? Ela é um personagem que aparece ali, mas que tem uma história muito marcada por terríveis perdas. Ao longo do tempo foi tendo perdas em série, ao ponto disso roubar sua alegria, roubar o brilho nos olhos, roubar a esperança. Foi muito complicado as perdas que ela teve, no entanto, ela alcançou vitória. E isso então abriu margem de princípios bíblicos que servem para mim e para você seguir. Por isso eu quero com você, juntos, nós adentrarmos por essa história de Noemi e a gente aprender como é que a gente pode superar a dor da perda. Vamos juntos? Estão prontos? Em primeiro lugar, reconheça a sua dor. Noemi foi uma mulher despojada pela vida. Parece aquele tipo de flor que quando bate uma tempestade, vai tirando pétala, 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 até não sobrar mais nada. Ela foi sendo despojada, arrancada, tudo aquilo que tinha valor para ela, tudo aquilo que ela mais amava, foi perdendo-se tudo. Em primeiro lugar, ela perdeu a própria terra. Ela morava na terra de Belém, mas por causa de uma seca, por causa de uma situação climática, ela teve que deixar a sua terra para ir para uma terra estrangeira, para um outro país. É uma situação semelhante aos nordestinos que vivem no lugar onde não tem mais água, e vem o seu gado morrer, e vem as plantas morrerem, e vem que não dá mais nada ali, eles não têm mais nada a fazer, a não ser abandonar aquele lugar. Noemi teve que sair de sua terra e ir para Moabe, por causa de uma seca terrível. E lá em Moabe ela perde então o seu marido, o seu esposo chamado Elimeleque, ou então algumas bíblias Elimeleque. Perde o seu marido lá na terra de Moabe. A pessoa com quem ela construiu a vida, que teve todas as dificuldades, que pensou que pudesse ser melhor em terra distante, lá na terra distante, morre o seu esposo. E finalmente a Bíblia então registra que seus dois únicos filhos, Malom e Quilion, também morrem na terra de Moabe. Eles vão para a terra de Moabe por causa de uma situação de crise na sua própria terra, e lá então ela perde o esposo e perde os seus dois filhos, ela fica completamente desamparada. Foi uma sequência de perdas tão grande que roubou o sorriso de Noemi, roubou a alegria de Noemi, roubou o brilho dos olhos. Noemi ficou uma pessoa apagada, triste, não havia sorriso, não havia nada que a alegrasse. Ao voltar para Belém, as pessoas olharam Noemi e falaram assim: olha, essa é Noemi, Noemi voltou. Olha, Noemi voltou lá da terra de Moabe, ela está aqui entre nós. E ela diz então no texto que nós lemos: olha, não me chameis Noemi, me chamai Mara. O versículo 20. Porque grande é a amargura que me tem dado o Todo-Poderoso. Não me chame mais por esse nome, eu não mereço esse nome não combina comigo. Esse nome não tem nada a ver com a minha história. Me chamem de Mara, porque Noemi significa agradável. E Mara no hebraico significa amarga. Me chamem de amarga. Quando vocês me virem e falam assim: lá vai a amarga. A amarga voltou. Ela enxergava a si mesmo como uma mulher amarga, sem futuro. A vida lhe amargou, lhe esmagou. As perdas foram tão grandes que trouxeram desgosto no coração, e não havia nascer do sol, pôr do sol, que trouxesse alegria ao coração de Noemi. Meus irmãos, as perdas podem trazer grandes desgostos ao nosso coração, mas não precisa ser negado. A Bíblia coloca que nós não precisamos negar a dor, ela não precisa ser escondida. Eu lembro aqui, e vou falar isso sem autorização, porque eu não tive tempo, na hora nem me lembrei, mas eu lembro quando a mãe do irmão Emílio faleceu. Nós fomos lá até a cidade onde ela foi enterrada, e eu estava lá junto com eles, com a família, e eu lembro que o irmão Emílio chorava muito.
E eu abracei ele. Ele falou assim para mim assim: pastor, não é pecado eu chorar, não é? Eu falei assim: de forma alguma, irmão, pode chorar à vontade. Derrama tuas lágrimas aqui, olha, vem cá, te abraço. Vamos chorar junto. Pode chorar à vontade. Noemi não tentou negar sua dor, não tentou fazer uma fachada de religiosidade. Ela não disse assim: não, porque eu creio em Deus, isso nada me atinge, nada. Ela externou a sua amargura, ela externou sua decepção, o que se passava no seu coração. Ela fez tudo isso. E se há algo que nós precisamos saber hoje, meus irmãos, é que Deus permite que nós expressemos a nossa dor. A Isabela, ela tinha um costume meio chato, não é? Que ela quando nos via assim, ela vinha correndo, a Isabela, minha neta, e vinha com a cabeça dela assim entre as nossas pernas, não é? E ela fez isso com meu pai, quase que derrubou meu pai. E quando ela fez isso comigo, ela veio e colocou a cabeça dela entre as pernas assim. Aleluia, oh glória a Deus, que bênção, que paz que eu sinto na minha alma. Eu falei: nunca mais faça isso, pelo amor de Deus. Gente, corrija essa menina, ela não pode fazer isso. Não tem condições. Você pode gritar de dor, você pode chorar de dor, você pode dizer ui, ai, você pode gemer. Dor é dor. Isso é legítimo, faz bem. Quando eu estava lá em Rio Preto, esperando a Angélica sair da emergência, eu pensei que ela sairia viva. E o médico me chamou numa sala e começou a conversar comigo uns 10 minutos. Para mim, ele queria saber o histórico, para saber como que ia tratar ela dali para frente. Depois de 10 minutos, ele então me disse que ela havia falecido. Eu chorei muito, chorei tanto que ele ficou preocupado comigo na hora. Ele mandou pegar algum calmante e me dar. A Laura sabe que quando minha esposa faleceu, o hospital ligou para ela. Ela sabia que minha esposa tinha morrido porque ele chutava o meu choro de dentro do hospital, no telefone do hospital. Meus irmãos, a gente não pode ficar com essa dor presa. A gente não tem condições. Se tiver que chorar, chore. Esconder o sofrimento não vai fazer desaparecer, não vai tornar a superação mais fácil. Infelizmente, nós vivemos numa época que as pessoas acham que elas precisam aparentar que sempre estão bem, Elas têm medo de se mostrarem publicamente a sua tristeza, de serem condenadas, de serem julgadas, receio até mesmo que Deus as rejeite. Meus irmãos, Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, ao qual ele ia ressuscitá-lo. Ele ia ressuscitá-lo dentro de pouco, mas ele chorou. Na Roma antiga, existiam muitos escultores, e havia muitas esculturas, não é? Dos Césares, das pessoas, dos personagens, dos animais. Havia escultura para tudo quanto é tipo de coisa. E os escultores, eles pegavam aqueles blocos de mármore e começavam então a esculpir. Mas o mármore é uma pedra macia e ela pode se quebrar com facilidade. E às vezes, logo na finalização da escultura, se quebrava um nariz, ou então uma orelha, ou então um dedo, né? E aí não tinha muito o que fazer. O que se fazia então? Alguns escultores que não eram sinceros, eles faziam um nariz de cera, uma orelha de cera perolada, com a massa perolada, então, para poder fingir ali que a estátua estava boa, porque senão todo o trabalho seria perdido. Mas o escultor, que ele era honesto, ele colocava lá a sua escultura com o nariz quebrado, a orelha quebrada, faltando um dedo, e colocava então uma placa dizendo assim, sine cera, ou seja, é sincero isso que está aqui. É isso que está aqui. O que está aqui diante de vocês é o que saiu das minhas marteladas, né? É o que saiu do cinzel. A gente precisa aprender, meus irmãos, que o nosso choro também tem que ser verdadeiro. O Senhor prefere que a gente seja sincero, seja humano. A gente não precisa esconder as marcas da nossa dor, nem as nossas fraquezas. Quando a gente olha na Bíblia Sagrada, a gente vê Noemi se lamentando, a gente vê Jó sentando-se em cinza, vestindo-se de saco, a gente vê Jeremias, muitos outros dando vazão aos seus sentimentos de dor, às suas lágrimas,
ao sentimento de angústia que muitas vezes aperta o coração. Eles não foram condenados por Deus por isso. Eles não foram taxados de fracos por isso. O Senhor não os rejeitou, o Senhor os acolheu. Por isso você precisa saber que o questionamento e a dor, eles podem conviver juntos dentro de um coração. E Noemi, mesmo infeliz, mesmo magoada, ela volta para a sua terra, volta-se para o seu Deus. Por isso, volte-se ao Senhor nos seus tempos de aflição, mesmo com dúvidas, mesmo assim com o Senhor, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Revele a Ele a sua dor. É importante, porque esse é um dos primeiros caminhos para a dor ser superada. Em segundo lugar, inclua outros na sua dor. Noemi não só conheceu a sua tristeza, não só falou diante de Deus o que ela sentia, ela foi além, ela contou às suas vizinhas o que achava e o que sentia dentro do seu coração. Olha, eu parti daqui ditosa, as pessoas me falavam bem-aventurada, essa mulher vai se dar bem lá na terra de Moabe, mas o Senhor me fez voltar pobre. Quando nós sofremos grandes perdas, é muito natural a gente querer se isolar, a gente não querer receber ninguém, a gente não querer ver pessoas, a gente quer colocar os nossos pensamentos em ordem, a gente quer colocar um objetivo novamente para o nosso coração, para a nossa vida. Os pensamentos têm que novamente assumir um lugar importante, mas tão importante quanto você estar em recolhimento, é bom você também poder compartilhar com outros amigos a verdade da sua dor, a verdade da sua dor. Pessoas que te entendam. C.S. Lewis é um escritor que eu gosto muito, ele escreveu muitos livros, ele fala a respeito das crônicas de Nárnia, Surpreendido pela Alegria, o cristianismo puro e simples, escreveu vários livros edificantes, mas houve um momento de perda na vida de C.S. Lewis que se esmagou o coração dele. A esposa dele foi acometida de câncer, e logo no começo do casamento dele, ele teve um casamento muito de pouca duração, por causa do câncer, e a sua esposa morreu. E ele, que pregava tanto a respeito da bondade de Deus, ele começou a duvidar da bondade de Deus. Ele queria buscar a Deus, mas parecia que existia um véu, existia uma nuvem escura que impedia suas orações. E foi nessa hora que o apoio dos amigos foi tão importante para C.S. Lewis. Ele estava em casa, a casa era vazia, não tinha ninguém, não estava mais ali a sua esposa. Chegava na cozinha, ele imaginava ela lavando louça. Chegava no quarto, imaginava o seu perfume, o seu cheiro, o seu sorriso. Tudo isso sumiu. E ao mesmo tempo que ele queria ficar só, ele queria também que as pessoas estivessem com ele. E é um misto de um sentimento antagônico. Você quer ficar sozinho, mas ao mesmo tempo você quer ver gente. E ele chamou então seus amigos e disse assim: fiquem aqui na minha casa, conversem entre vocês. Eu quero ouvir a voz de gente conversando na minha casa. Mesmo que eu não participe, mesmo que eu não entenda o que vocês estão falando, eu quero ouvir a voz de pessoas. Vocês podem fazer isso por mim? Sabe, nós oscilamos entre retraimento, entre companhia, mas é importante que o desejo de ficar só não seja a máxima da vida, e você se torne uma ostra, se torne um caramujo, um ermitão. Você deve também partilhar a sua dor. E sabe o que eu aprendi na matemática divina, meus irmãos? Ela funciona assim: tristezas divididas, elas diminuem. Alegrias repartidas, elas aumentam. Você reparte a alegria, aumenta. Você divide a tristeza, diminui. Inclua gente na sua dor. Gente que você confia, gente que vai entender teu choro, que vai entender tuas lágrimas, gente que não vai olhar para você e dizer assim: poxa, mas você é o líder lá da diaconia, hein? Você é o pastor não sei aonde. Nunca imaginei. Tudo que nós não precisamos são amigos que nem os amigos de Jó. Quando Jó ficou doente, todo mundo falou assim: você pecou, Jó. Você tem alguma coisa escondida aí. Você tem algum pecado no bolso. Com certeza. Tudo que a gente não precisa é amigos que nem Jó. Ninguém merece. Eu, graças a Deus, meus irmãos, eu pude contar com amigos dos momentos da minha dor que foram essenciais. Gente de Deus, gente que se ombreou comigo, que telefonou, gente que veio de longe para me ver, sabe? Foi muito bom isso.
Terceiro lugar, coloque a sua dor também em perspectiva, na perspectiva correta. Se a vida fosse uma peça de teatro, a dor nada mais é do que aquele ator que quer aparecer mais que os outros, quer assumir a proeminência, o protagonismo. Existem filmes que são assim, não é? Não sei se você já viu um filme que o ator principal, ele é ofuscado pelo ator coadjuvante. Aquele filme, quem ganha Oscar é o ator coadjuvante, mas o ator principal não ganha nada. Ele brilhou mais do que o ator principal. E às vezes a dor, ela tenta ofuscar tudo ao nosso redor. Ela quer assumir o papel do personagem principal. E quando a angústia se instala na alma, é difícil você começar a pensar em algo mais, enxergar algo mais, vislumbrar algo mais. Por isso, um passo fundamental para você superar as perdas é você colocá-las na perspectiva certa, no lugar certo, no lugar que ela deve ficar. Nós temos que entender, meus irmãos, que a dor não é o único autor no palco da vida. Não é o único evento que existe na vida. Coisas boas estão acontecendo ao nosso redor, coisas boas estão se desenvolvendo perto de nós. A gente precisa enxergá-las, mas durante algum tempo a tristeza de Noemi a cegou. Durante algum tempo tirou dela todo o vislumbre. Ela pensou, a minha vida acabou, eu não espero mais nada, eu não tenho mais futuro, para que viver? E aí, deprimida, não conseguia ver coisas boas que Deus estava preparando que pudesse ocorrer perto dela, ao redor dela. Estava à volta dela. Quando ela volta para a sua cidade natal, ela não volta só. Ela tem Ruth, a sua nora. O teu Deus é o meu Deus, onde quer que tu fores eu irei, teu povo é o meu povo, tua terra é minha terra. Ou seja, olha, você não está sozinha. Deus estava abençoando ela com a presença da nora. Ela não ia ficar absolutamente só. As suas amigas haviam colhido ela. Olha, nós vamos acolher você, nós vamos dar para você lugar enquanto você não tiver. E além disso, um homem rico, respeitado, lá naquela terra de Belém, chamado Boaz, se interessa pela sua nora, por Ruth. E isso poderia assegurar a sobrevivência das duas viúvas, a continuidade de sua descendência, o seu nome se estendendo. E Noemi, na hora da dor, ela não enxerga nada disso, ela não consegue vislumbrar nada, ela só enxerga um futuro negro. Sem horizonte. Mas havia coisas novas. Mas há um momento em que os olhos de Noemi se abrem. E aí aos poucos a dor da perda foi recuando para o seu devido lugar. A dor da perda foi tendo o seu lugar no palco da vida, que era o seu lugar mesmo, é lá no fundo. E ao saber que Boaz falou graciosamente com Ruth, ela diz assim, capítulo 2, versículo 20: bendito seja ele, o Senhor, que ainda não me tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ou seja, o Senhor vai nos abençoar. Estou vendo que o Senhor vai nos abençoar. E aí, ela ficou pensando numa forma de aproximar os dois, não é? Se você acha que esse negócio de crente querer aproximar casalzinho é novo, saiba que isso já acontece desde os tempos de Ruth. Esse papel aí de Santo Antônio, né? Capítulo 3, versículo 1, ela diz assim: disse-lhe Noemi, a sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Ela fala assim, ó, eu não vou sossegar enquanto você não casar com esse homem. Você vai casar com esse homem de qualquer jeito. E aí Noemi começa a tomar novamente gosto pela vida, começa a sonhar de novo, começa a fazer planos, começa a ter vislumbres. E a gente também precisa colocar a nossa dor em perspectiva, no lugar certo. Não deixe aquilo que você perdeu cegar você por aquilo que muitas vezes é o novo que Deus está fazendo nascer, e aquilo que também Deus em ti conservou. Não permita que aquilo que te foi tirado ofusque o brilho daquilo que está sendo concedido a você. Sabe, você pode ter perdido muito, mas você não perdeu tudo. Então abra os olhos, enxergue as coisas boas que estão acontecendo, coloque sob perspectiva, vivencie bênçãos do Senhor, descortine novidades que podem muitas vezes começar a aparecer, logo elas vão estar nítidas, completas. Certa vez eu conversei com uma mãe, ela havia perdido uma filha,
E ela perdeu o eixo da história. Embora tivesse passado muito tempo, ela não conseguia se superar do ocorrido. E o que mais me preocupava é que ela, mergulhada nessa tristeza, ela negligenciou completamente os outros 2 meninos que ela tinha. E ela foi se afastando deles e foi os negligenciando, ao ponto de eu chegar para ela e falei assim: olha, eu entendo a sua dor, mas a menos que você se disponha a reagir dessa situação, a menos que você supere essa dor, você não vai perder um filho só, você vai perder 3. E é o que acontece quando nós só pensamos na tragédia, quando nós esquecemos de olhar ao redor, quando a gente perde vislumbre de futuro. A gente precisa atentar para aquilo que conservamos em vida, meus irmãos. Devemos valorizar aquilo que nos está sendo dado. Com Noemi, a gente aprende que Deus está conosco na nossa aflição. Deus vem para nos confortar com suas bênçãos. E eu quero que você entenda algo importante aqui. O Senhor não nos dá algo com o propósito de substituir aquilo que nós perdemos. Muitas vezes aquilo que nós perdemos é insubstituível, mas Deus ainda nos agracia, porque a vida continua. E Ele então começa a agir em função do nosso próprio bem. E também porque sabe que a vida não acabou. E que existem muitas experiências para poder serem desfrutadas com Deus. Em último lugar, permita que a sua dor se vá. Por tudo isso, por tudo que aconteceu, por todas as perdas, é preciso você permitir que a dor das perdas, depois de vivenciadas, sofridas, ela também siga o seu caminho. No final do livro de Ruth, lá está escrito como é que Noemi deixou o seu passado para trás e adentrou para uma nova fase na vida. Ruth capítulo 4, vai ser colocado ali, Lucas, versículos 13 a 17, diz assim: então tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: Noemi nasceu um filho. E deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Deu para entender? Noemi voltou a sorrir, Noemi voltou a sonhar. E Deus quer o mesmo para nós, meus irmãos. Às vezes nós achamos que isso é impossível. Algumas pessoas pensam que isso também seja errado. Algumas pessoas acreditam que se voltarem a ser felizes, estão respeitando a memória daquele que se foi, daqueles que partiram, mas isso não é verdade. Nós não devemos a nossa infelicidade para ninguém. E o melhor que nós podemos fazer, meus irmãos, como homenagem para aquele que se foi, é voltar a ser feliz, porque eu tenho certeza que aquele que nos ama ou nos amou não quer que a gente passe a vida infeliz. Por isso, não agarre a sua dor mais tempo do que o necessário. Existe um momento que é hora de voltar a sonhar, voltar a sorrir. E a gente tem que se lembrar aqui daquilo que eu falei de C.S. Lewis, não é? Depois da morte da sua esposa, vocês lembram? Eu falei aqui no começo. Depois de algum tempo de profunda melancolia, de profunda decepção, ele acordou certa manhã e descobriu que a tristeza também havia ido embora. Ele permitiu que a sua dor partisse. Ele voltou a confiar em Deus, voltou a se alegrar, e ele escreveu o seguinte: eu descobri que você pode não ver direito quando os seus olhos estão marejados pelas lágrimas. E é verdade. Quando os nossos olhos estão úmidos pela tristeza, pela perda, é difícil você enxergar o amor de Deus. Não é fácil perceber a providência de Deus, a atitude amorosa, misericordiosa, o sustento fiel, constante. Mas glória a Deus, meus irmãos, louvado seja o Senhor, que as lágrimas também passam um dia e o amor divino permanece. O Pai Celestial jamais nos abandona. Nós podemos perder muita coisa, mas glória a Deus que o Senhor nunca nos perde. O Senhor sempre está conosco. Como é que a gente supera a dor das perdas? Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer a dor. Em segundo lugar, incluir pessoas no seu sofrimento que te ajudem. Em terceiro lugar, coloque
a dor na sua devida perspectiva, no seu devido lugar. E em quarto lugar, deixa a tristeza e a dor ir embora, deixa elas partirem também. É necessário que isso aconteça. Esse tem sido o caminho trilhado ao longo dos séculos por incontáveis filhos de Deus, filhas de Deus. Enquanto outros se deixavam abater, se tornavam revoltados, não conseguiam se levantar mais, eles reconstruíram a sua vida, perseveravam no seu relacionamento com Deus, fortaleceram a sua fé. Noemi encontrou novamente um caminho para a cura da dor, das perdas, mas com certeza ela não foi a única. Não foi a única. Rapidamente, para a gente terminar, existe um personagem bíblico que viveu uma experiência um tanto que semelhante. O nome dele foi José do Egito. Ele também perdeu muitas coisas. Perdeu a mãe, perdeu o relacionamento com seu pai, perdeu o relacionamento com a sua família, perdeu sua casa, a sua reputação, a sua posição na sua casa, perdeu a sua liberdade. Ele foi acusado de assédio sexual, ele foi preso, quase condenado à morte. Mas o Senhor honrou a fé daquele jovem e ele se tornou um grande líder no Egito. Ele desfrutou de uma felicidade, ainda que ele tivesse passado por tantos infortúnios. E sabe, isso fica muito claro quando ele tem 2 filhos e dá nome a esses filhos. Ele tem um filho chamado Manassés. E Manassés significa assim: Deus me consolou do tempo de toda a dor que eu tive desde a casa de meu pai. E ele teve um outro filho chamado Efraim, que significa: o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Profeticamente, Manassés, Deus me fez esquecer o que eu sofri. E Efraim significa: Deus me fez prosperar na terra aonde eu sofri. Meus irmãos, isso é uma verdadeira declaração de fé. E assim como Noemi, José, outros, você também serve um Deus que se faz presente nas horas das perdas. Ele acompanha você, Ele compreende você, Ele consola você, Ele faz você superar a dor, Ele faz você triunfar. Por isso vale a pena servir a um Deus, meus irmãos, que não quer que você apenas sobreviva, mas quer que você seja uma pessoa que triunfa na vida, apesar de todas as coisas. Amém? A mensagem que acabou de ouvir foi pregada na comunidade cristã Graça e Paz, em Catanduva, na rua 7 de setembro, 890. Se quiser entrar em contato com o pastor Nilson, ligue 17 99165 5167 e tire suas dúvidas. Nossos cultos na comunidade cristã Graça e Paz de Catanduva acontecem sempre nas terças, culto de oração, quintas, estudo bíblico e aos domingos, culto de celebração. Venha cultuar conosco.